Meus irmãos, que a paz e a luz do Cristo possam nos alcançar onde quer que estejamos e que possamos mais uma vez agradecer esta oportunidade de aprendermos com as mensagens do livro Segundo o Espiritismo. Para a nossa reflexão de hoje, ficamos com o capítulo 16, item 14, com o tema desprendimento dos bens terrenos. E essa mensagem ela nos fala o seguinte: o amor aos bens terrenos, ele é um entrave para o nosso adiantamento moral e espiritual. E ele liga isso aí ao apego à posse. E ele exemplifica lá na frente o que é que prejudica o homem, né? Quando ele tem esse desejo ardente de guardar sua riqueza, né? E ele também esbanja, ele desperdiça, e essas duas atitudes estão ligadas puramente ao egoísmo, né? Em nenhum momento ele está pensando no seu próximo, né? Ele está pensando em si. E ele diz que entre essas duas atitudes, Deus ele colocou a caridade santa e pura para dar aos pobres sem ostentação, para que ele não se sinta rebaixado. Veja que é uma oportunidade que o homem tem de praticar a caridade, né? E é muito natural que o homem se sinta feliz por adquirir os seus bens através do trabalho, através do seu esforço honesto, né? Trabalho honesto, e ele se sinta feliz com esse sentimento. Mas essa felicidade está longe da felicidade do apego, dele pensar somente em si, dele estar feliz porque está acumulando ou estar feliz porque está esbanjando, não é isso? E aí ele diz que o homem ele esquece que ele não é proprietário, ele é depositário, ele tem que prestar conta desses bens a Deus, né? E de que forma? Não somente agradecendo pelo que ele tem, e sim ajudando os seus irmãos em caminhada, né? É dessa forma que o homem ele vai agradecer a Deus, certo? E aí ele começa a mascarar ou a justificar as suas atitudes quando ele guarda, dizendo que ele é previdente, que ele está guardando para o futuro, para se caso passar na miséria, ter algo de reserva, né? Aí isso aí é para mascarar justamente o seu apego. Ele é apegado. E aí ele mascara justificando dessa forma. Ele diz também aqui, o Evangelho diz que ele quando esbanja, quando ele desperdiça, na verdade ele é imprudente e ele é indiferente com o seu próximo, né? Porque ele desperdiça sem um fim útil, né? Se ele pelo menos ajudasse com o supérfluo que ele tem, né? Ou com a sobra que ele tem, ele já ajudaria muita gente, né? Só que aí ele também diz que ele guarda para os seus filhos. E é natural que um pai de família ele guarde o dinheiro para seus filhos, né? Que pense no futuro dos seus filhos. Só que aí o evangelho ele faz várias perguntas em cima disso. Será que é justo ele se concentrar, seus objetivos se concentrar guardando somente para os seus, né? Será que não é uma forma de ensinar seus filhos a serem egoístas, né? Ou ensiná-los a ser duros de coração? E quando ele vem esclarecer que o homem que tem essa oportunidade que é dada por Deus e que pode ser retirada, né? Essa oportunidade ela pode ser retirada. Quando ele pode ser um ministro da caridade, né? Auxiliando justamente aqueles que necessitam, o homem, ele na verdade ele esquece isso voluntariamente. Ele esquece o seu dever voluntariamente, porque a consciência do homem sempre o alerta, sempre chega aquele chamado e ele ignora, né? E ele segue achando que ele tem por direito usufruir de seus bens, certo? E algumas vezes, né, acontecem quando as pessoas pedirem ajuda, ele dizer: você precisa trabalhar e ganhar o dinheiro como eu ganhei.
Então, o Evangelho ele diz o seguinte, que o homem que passou por necessidade e enriqueceu através do trabalho, ele é mais culpado se ele negar o auxílio àquele que necessita do que aquele que recebeu por herança. Porque aí ele já sabe a necessidade pela qual ele passou, né? Então o Evangelho ele vem nos alertar em relação a isso, que o homem ele vai se equivocar, ele vai se equivocando ao longo do seu caminho quando ele utiliza os bens materiais somente para ele. E quando aí ele vai se decepcionar quando esse véu cair no plano espiritual, né? É quando ele vai ver que ele não é proprietário de nada, ele não era proprietário nem do próprio corpo, né? E ele incentiva o homem a ajudar aos necessitados. Veja que nessa pandemia o chamamento está constantemente, né? Esse chamamento das pessoas que possuem os bens retirarem um pouco do que tem para auxiliar, né? Para amenizar o sofrimento do outro. E aqui o Evangelho não diz que ele tem que se despojar de tudo, não, e virar um pedinte. Não. Ele só precisaria dar do que ele tem, até o supérfluo iria ajudar esses nossos irmãos. Então, meus irmãos, é realmente uma prova muito difícil, a prova de quem possui riquezas, né? De quem possui esses bens. E ele diz assim, que no fundo, será que aquele que está lá com o cofre cheio, o coração não está vazio? Ele não está triste, né? Ele não está buscando algo que ele nem consegue encontrar a resposta. Mas por quê? Porque ele se distanciou de Deus, né? Ele se distanciou por conta própria através de suas atitudes. Então, no fundo, ele está lá. Ele se encontra triste e ele descobre que às vezes o dinheiro não é tudo. Então é isso que ele diz aos pobres, né? Não invejeis os ricos. Ele diz assim: não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. E se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar o seu emprego. Aquele que ajuda os pobres através das suas condições financeiras, através de suas posses, ele quita um débito com Deus. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem da noite de hoje, né? E que bom seria que essas pessoas que têm posse, que adquiriram posses, elas despertassem, né, já em vida e não esperassem para quando chegar no plano espiritual sentir a dor, né, a dor da consciência, né, e sentir que no fundo eles foram convidados a servir os seus irmãos em caminhada. Então, que a paz e a luz do Cristo possa continuar em nossos corações. Um abraço fraterno da Fraternidade Espírita Francisco de Assis e que vocês podem folhear, né? Essa mensagem, o capítulo 16, item 14. Espero que tenham compreendido, né? E me ajudou muito também essa questão dessa reflexão, né? Muita paz para todos nós, hoje e sempre.